Eu gostaria de saber, Jorge, se todas as pessoas que desencarnam seguem o mesmo processo, sendo espíritas ou não. Eu digo da saída do encarnado para o desencarnado. Você poderia explicar um pouco mais sobre essa condição? Muito bem. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos coloca, e isso está no capítulo 12º do livro Missionários da Luz, as desencarnações e as reencarnações variam ao infinito, de tal modo que não existem duas que sejam absolutamente iguais. Então, elas diferem. Mas a morte e o para onde os espíritos vão após a morte, contabilizando no que tem na literatura espírita, dá para perceber que são 7 os lugares para onde os espíritos didaticamente vão. A gente fala assim que é 7, fica todo mundo achando que é uma coisa, meu Deus, não é. É porque você vai lendo o livro, olha, aqui tem um, aqui tem outro. Aí você vai anotando, quando você põe tudo no papel que vai ler, deu 7. Então, primeiro local onde a gente pode ficar após a morte, no corpo. Não é permanentemente, mas há pessoas que desencarnam e ficam presas ao corpo. Pessoas muito ligadas à vida material, prazeres e paixões do corpo. Segundo, fica na crosta, fica na família, fica no ambiente de trabalho, vai para a festa, fica perambulando pelas ruas, às vezes fica preso no cemitério, fica na casa onde morou, fazendo as chamadas casas mal assombradas. Terceiro lugar que a gente tem são uma região, já no mundo espiritual, chamada umbral. Uma região onde ficam as entidades que sofrem remorso, culpa, sentimento de que não aproveitaram o tempo. É uma região muito ruim. Todo mundo grita, ninguém se entende, não existe liderança, é um local bem pesado. E uma outra região, quarta região, são as trevas, que é diferente do umbral. No umbral estão os que estão desesperados pela culpa. Na treva não tem ninguém desesperado. Na treva está o ódio, desejo de vingança, a crueldade e a frieza do coração humano. A frieza do coração humano. Essas situações, que eu falei, elas são todas situações transitórias. O cara fica no corpo, depois sai, vai para outro canto. Ficar na crosta, depois é atendido, sai. Estava no umbral, é atendido, vai para outro canto. Estava nas trevas, então não são permanentes, são temporários. Quinto lugar para onde a gente possa ir. Desencarna, vai para um posto de socorro. É recolhido numa espécie de ambulatório, onde é acolhido, atendido, assistido, envolvido pelos espíritos benfeitores, até que se refaça. Então, isso é uma situação muito comum, desencarnar e ser acolhido num posto de socorro. Situação número 6, desencarna e vai para uma colônia, vai para uma região do mundo espiritual, que é uma cidade, vai habitar uma cidade, vai estar integrando uma comunidade após a desencarnação. Isso também pode não ser imediatamente. Eu posso ficar no corpo, depois ser acolhido, levado para um posto de socorro e depois para uma colônia. Eu posso ir para um umbral, do umbral ir para um posto, do posto ir para a colônia. Eu posso ir para um umbral e ir direto para uma colônia. Eu posso ir da crosta para as trevas, das trevas, ser acolhido num posto, do posto ir para uma colônia. E a última das regiões, eu já falei de 6, vou repetir as 6, corpo, crosta, umbral, trevas, posto de socorro, colônias espirituais, que são cidades, com todo o aparelhamento que uma cidade tem. Esse seria a 6ª condição, com muitos serviços, institutos de ensino, uma série de coisas. E a 7ª são as regiões de luz. Almas sublimadas que demandam para regiões que a gente tem pouca informação de como são. Então, como você pode ver, existe uma quantidade muito grande de possibilidades que a gente pode desenvolver. Elas são sempre ascendentes. Você não vai ter assim, fulano estava numa região de luz, agora está no umbral. Não, se ele foi para lá, ele não tem mais para cá. O movimento é ascendente, é subindo. Estava numa condição de sofrimento e agora está numa condição melhor. Isso sim, mas nunca o processo inverso de degradação do nosso equilíbrio. Portanto,
respondendo à sua pergunta, existe uma variedade muito grande de situações. Não há uma coisa única para todos os fenômenos. Existe um capítulo do livro Justiça Divina, chamado Lugar Após a Morte, aonde vai apresentar para onde, muito provavelmente, nós iremos para depois da morte. É o lugar onde nós ficamos emocionalmente, quando não temos nada para fazer, quando ficamos paradinhos, curtindo a nossa vida, sem nada, nenhuma obrigação. Aí o que você faz na hora vazia? É isso que demonstra quem é você.